pelas músicas horríveis, é uma escuridão total. A gente só escuta porque é o jeito. A Mara bota o som lá nas alturas, parece que ele quer que o mundo inteiro venha ouvir. Meu Deus. Louvado seja Deus. Mas quando nós ouvimos um louvor, aí aquela luz brilha. E você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo lá na carta aos Hebreus. Capítulo 9 e o verso 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Todos já encontraram? Tem pessoas que ainda não encontraram. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Acompanha comigo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Vou repetir novamente. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que todos um dia irão morrer. Nós sabemos que a morte ela é inevitável. Só resta sabermos se estamos preparados para enfrentar ou não. Porque todos comparecerão diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores no dia do juízo. Há aqueles que vão estarem ali tão somente assistindo, e tem os demais que irão serem julgados por tudo que praticaram aqui na terra. E muitos que não acreditavam em Deus, que diziam que Deus não existia, eles irão estar diante do Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de julgar e de condenar e de absolver. Mas se pergunta, irmão Carlos, o Senhor falou que tem alguns que vão assistir. Quem são esses? São os salvos, aqueles que receberam Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador das suas almas. Perseveraram até o fim. São aqueles que antes do arrebatamento
morreram fisicamente, e vai ter aqueles que não passaram pela morte física porque veio o arrebatamento. Jesus veio buscar a sua igreja e eles subiram. E só vai subir aqueles que estiverem fazendo a vontade do Senhor. Mas aquele que estiver brincando de ser crente, de ser evangélico, tome cuidado. Tome cuidado, porque o tempo se aproxima. Os sinais estão mostrando que a volta de Jesus estava mais próxima do que imaginamos. Não sei se você viu, não estou lembrado agora, não sei se foi no Paraná, que foi um redemoinho ali, uma ventania muito forte, que levou praticamente tudo, mas teve um casal que morava num barraco de tábuas, que quando viram as coisas acontecendo, eles correram, pegaram a Bíblia e mostrou: meu Deus, o Senhor sabe o quanto nós somos fiéis a Ti. Oraram a Deus e foram dormir. E quando o dia amanheceu, eles estavam vivos e o barraco totalmente intacto. Porque Deus, Ele guarda aqueles que são fiéis a Ele. Aí muitos dizem: não, mas do lado havia um supermercado que não foi atingido. Mas todas as casas foram abaixo. A cidade praticamente toda de uma vez foi abaixo. Mas esse barraco ficou de pé com aquele casal, aqueles servos do Senhor. E é assim que nós temos que tomar de exemplo a fidelidade deles, para sermos fiéis a Cristo. Para que um dia, quando nós morrermos ou formos arrebatados, nós venhamos estarmos ao lado do Pai. Louvado seja Deus. Vou mostrar para você aqui algo que é real. Vai comigo lá em Lucas 16. Lucas 16, verso 19 diante. Todos já encontraram? Acompanha comigo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aleluia. Você vê que esse rico, ele tinha tudo do bom e do melhor, se vestia de linho finíssimo, de púrpura, e Lázaro sempre estava ali à porta daquele rico, esperando um prato de comida, mas ele não oferecia para Lázaro nada para ele, só vinha migalhas. E Lázaro era um homem cheio de chagas, aonde os cães vinham lamber. Mas chegou o tempo que Lázaro veio a morrer e foi levado pelos anjos. Amém? Os anjos recolheram Lázaro, e ali ficou só a matéria. E Lázaro vai para o seio de Abraão. O rico também morre. E eu já vi, ou melhor, ouvi dizer que quando o ímpio ele morre, quando o pecador morre sem se arrepender, e já assisti uma peça assim. Aí quando o ímpio morre, quem vem são os demônios buscar, não são os anjos de Deus. E aquele rico, quando ele se vê naquele lugar de tormento, as chamas queimando, e ele faz de tudo para que aquela chama venha se apagar, não se apaga e ele não morre. Ele faz de tudo, tenta respirar, mas a chama não apaga. É um lugar de prisão, aonde o fogo está ali queimando, e ele não tem um segundo ou um milésimo de segundo sequer de refrigério, de alívio. Mas por que isso acontece? Só acontece com os ricos? Não. Acontece tanto com o rico quanto com o pobre, tanto com o branco, como o preto, como o ruivo, como o loiro. Acontece com cada um que não se arrepende. E ele fica desesperado. De repente ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão. Vê Lázaro no lugar confortável, e ali o rico está em total desespero, sem poder fazer nada. Mas Deus desejava salvar ele, mas ele confiou muito na sua riqueza, confiou no que ele possuía, e achava que não precisava de nada para ser feliz, ou ele achava que quando ele viesse a morrer, ele seria salvo
Mas isso não aconteceu com ele. E muitos hoje são aqueles que confiam em suas riquezas, em carros de luxos, em patrimônios, apartamentos caríssimos, casas, mas não adianta ter tudo isso se ele não se arrependeu dos seus pecados e se ele não entregou a vida para Jesus. Nada disso vai valer de nada, porque tudo passa. Tudo passa. Vamos acompanhar comigo versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse rico, quando ele era vivo, ele nunca se lembrou de dar um copo de água a Lázaro, um prato de comida para Lázaro, e olha que ele tinha com abundância. Mas depois que ele morre, quando ele vê Lázaro sendo consolado, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe o dedo na água e refresque. Ele estava ali precisando ser refrescado, e ele se humilha diante daquele de quem tanto ele humilhou no passado. Ele se humilha agora. Só que depois que a pessoa morre, não adianta ter misericórdia dele. Não tem mais essa oportunidade dele ter misericórdia, dele receber o favor do Senhor. Nós temos que recebermos a misericórdia, o perdão, o favor do Senhor enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando aqui na terra. E muitos acham que quando morrerem vai ser fácil eles serem salvos. Mas se morrer sem Jesus, nunca mais ele terá o direito à salvação. Ele vai para o juízo, vai ser julgado e vai ser condenado ao inferno. Muitos esperam na religião, achando que a religião pode salvar, porque ele era de uma determinada religião, era um homem muito religioso. Ele acha que esse título dá o direito dele ser salvo, mas não, meu querido e minha querida, não se engane. Você precisa ler a palavra, e não tem como você sair do purgatório, porque o purgatório não existe. Porque no ano de 1513 da era cristã, o Papa Leão X queria reformar a igreja, e ele passou a pedir dinheiro e fez uma caixa e dizia: quem jogar moedas nessa caixa, quando ela fizer tilingue, a alma vai sair voando do purgatório. Isso não existe. O que existe é o Hades, que ainda não é o inferno. E as pessoas passam a pagarem missa de sétimo dia, de um mês, de um ano em diante, achando que a alma doente querida dela vai sair do purgatório, mas não vai.
porque não existe purgatório. Nada é resolvido depois da morte. Só quem tem direito a ser salvo são aqueles que perseveraram até o fim. Mas aqueles que morreram sem se arrependerem dos seus pecados, sem confessar a Jesus Cristo como seu Salvador, não terão direito à salvação. A salvação você tem direito até o último minuto da sua vida. E quando Jesus estava pregado lá na cruz, do lado direito estava o malfeitor e do lado esquerdo do Senhor Jesus havia outro. O do lado esquerdo blasfemou, não se arrependeu. O do lado direito disse: você não deveria falar isso. Esse homem que está aqui nada fez para estar onde está. E no último minuto de vida dele, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E o paraíso ainda não é o céu. O paraíso é um lugar de delícias, aonde os salvos estão até que venha o juízo. Aleluia. Louvado seja Deus. E cada uma das pessoas que morreram seguirão a eternidade. Os que morreram com Cristo viverão a eternidade na glória com Deus. Mas os que morrerem sem Cristo estarão numa eternidade de sofrimento, de tormento. Aí você deseja ir para a eternidade de gozo ou de sofrimento? E aqueles que estarão numa eternidade de gozo com o Pai, esses terão o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos forem ter com eles, se arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Esse homem, quando ele era vivo, ele não lembrava dos irmãos, porque se ele lembrasse dos irmãos,
ele iria estar lá com ele, falava de Jesus para ele, falava da eternidade, dos dois caminhos, um que leva à morte e o outro que leva à salvação. Ele não fez isso. Mas quando ele se viu em tormento, logo ele lembrou: Pai Abraão, envia Lázaro lá, quem sabe eles não se arrependem. Abraão diz: um abismo entre nós e vós, que quem quisesse sair daqui para lá não poderia, quem quiser vir de lá para cá também não pode. Há um abismo, e esse abismo separa os que estão no seio de Abraão, lá no paraíso, e aqueles que estão em tormento, lá no Hades, ou Seol, que vem da palavra grega. Mas ele diz, e disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Não tem como. As pessoas aí fora ficam acreditando em reencarnação, dizendo: não, a pessoa morre, passa o tempo, aí nasce, sendo isso, sendo aquilo, mas tudo isso é mentira. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez. Depois disto vem o juízo. Está ordenado, está escrito na palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Não tem como. As pessoas têm mais é que ouvirem os que estão aqui na terra pregando. Hoje não é mais Moisés nem os profetas do passado. Hoje é eu, é você, que pregamos a palavra de Deus para as pessoas. Se elas derem ouvidos e se arrependerem e se converterem e perseverarem até o fim, glória a Deus. Mas se elas não se arrependerem, já sabe, vão enfrentar o juízo, serão condenados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou, Senhor. Vai ter aqueles que vão querer ser salvos de qualquer forma no dia do juízo. Meu Deus, eu fiz isso de bom, fiz aquilo, eu dei muitas esmolas, eu socorri outro. Isso é um direito nosso de ajudar aqueles que precisam. É um direito nosso, não é pelas boas obras, pelas más obras, só pelas boas obras ou pelas más obras que vamos ser salvos. Além de nós fazermos boas obras, nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Abra comigo lá em Apocalipse, no capítulo 20. Capítulo 20, verso 14 e 15.
Todos já encontraram? Acompanha comigo. Aleluia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Meu querido, minha querida, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida, para que você tenha direito à sua salvação. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte, a morte